Fala galera, tudo bem? Meu nome é Esther, sou professora de língua portuguesa e hoje eu vou ensinar para vocês a introdução da análise sintática, o que é sujeito e predicado e como identificá-los em uma oração. Vamos lá? Bom, quando nós falamos em sujeito e predicado, estamos falando nos termos essenciais de uma oração. Então, falar em sujeito e predicado pressupõe falar em oração. E nós temos uma oração quando nós temos um enunciado que é formado a partir de um verbo. Muito bem. Então, qual seria a diferença entre frase e oração? Nós temos aqui o exemplo "que novidade". Nesse exemplo, nós temos apenas uma frase, porque aqui nós não temos nenhum verbo. Então, que novidade é frase, mas não é oração, certo? Já nesse outro exemplo, ela contou uma novidade, nós temos aqui uma oração, porque nós temos o verbo. O verbo contou. Se nós temos um verbo, nós temos uma oração. Então, a grande diferença entre frase e oração é que só na oração nós temos um enunciado formado a partir de verbos. Na frase, não. A frase não necessariamente contém verbos, ok? Bom, continuando aqui, quando nós falamos então em sujeito e predicado, nós precisamos entender que sujeito é do que se fala ou de quem se fala, e predicado é a informação que eu tenho sobre esse sujeito. Olha só o exemplo. Repórter deixa a máscara cair. Aqui nós temos um sujeito. Quem é que deixa a máscara cair? De quem é que eu estou falando? Ou do que é que eu estou falando? Depois eu vou ter a informação sobre esse sujeito. Então vamos lá? Vamos tentar descobrir? Você aí de casa já conseguiu? De quem eu estou falando? Eu estou falando do repórter. Repórter deixa a máscara cair. Logo, ele é o sujeito. E a informação que eu tenho sobre o repórter é exatamente que ele deixa a máscara cair. Então, deixa a máscara cair é o predicado, ok? Vamos para outro exemplo. Volume do setor de serviços cai 6,9% em março. Esses exemplos que eu estou dando para vocês, eu retirei de manchetes de jornais ainda nessa semana. Estamos aqui no mês de maio de 2020, ok? Então, nessa oração, volume do setor de serviços cai 6,9% em março, nós temos o seguinte: o sujeito de quem eu estou falando ou do que eu estou falando. Pensem aí na casa de vocês. Vocês podem pensar assim também. O que é que cai, né? Perguntando para o verbo. O que é que cai 6,9% em março? E a resposta vai ser volume do setor de serviços. Assim, volume de setor de serviços é o sujeito e tudo o que sobrar é informação sobre esse sujeito. Logo, cai 6,9% em março, é a informação, é o predicado, é a predicação do sujeito volume do setor de serviços. Então, temos volume do setor de serviços como sujeito, cai 6,9% em março, como sendo o predicado. Quando nós estudamos sujeito e predicado, é muito importante nós falarmos em concordância. Por quê? O verbo sempre concorda com o núcleo do sujeito. Essa é a regra. E quando você for escrever qualquer texto, você tem que estar atento a essa regra. Verbo sempre concordando com o núcleo do sujeito. Então, neste exemplo que eu acabei de dar para vocês, nós tínhamos aqui como núcleo do sujeito a palavra mais importante do sujeito, a palavra volume, ok? O núcleo do sujeito, olha a dica,
é sempre um substantivo, ok? E esse substantivo não pode vir precedido, não pode vir antecedido de preposição. Então, aqui não poderia ser setor, não poderia ser serviços. Logo, o núcleo aqui, a palavra mais importante, o que cai em março, é volume. Então, volume é o núcleo do sujeito. E, por sua vez, o verbo cair deve concordar, então, com a palavra volume. Volume está no singular, o verbo cai também fica no singular. Volume. Volume cai 6,9% em março, ok? Continuando ainda nessa ideia da concordância, nós temos então aqui, né, essa primeira máxima aí, vamos chamar assim, de que o verbo sempre concorda com o núcleo do sujeito. Isso não muda. Sempre é assim. O verbo sempre concorda com o núcleo do sujeito. Isso é imutável. Muito bem, então naquele primeiro exemplo, nós tínhamos repórter deixa a máscara cair. E repórter era a única palavra do sujeito. Logo, a própria palavra repórter era o núcleo do sujeito. Lembrando que esse núcleo é sempre um substantivo. E, desse modo, o verbo deixar estava exatamente concordando com repórter. Repórter deixa a máscara cair. Agora, pensem aí, e se nós passássemos esse sujeito para o plural? Em vez de repórter, tivéssemos repórteres? Como ficaria esta oração? Pensem. Quem disse repórteres deixam a máscara cair, acertou, porque o verbo sempre concorda com o núcleo do sujeito. Mudando o núcleo do sujeito para o plural, o verbo também precisa ir para o plural. E isso é muito importante vocês ficarem sempre ligados, tá bom? Bem, então essa foi a nossa aula de hoje. Teremos mais vídeos continuando este assunto e espero que tenham gostado e que tenham aprendido. Um super beijo e até mais!